Para encerrar essa série expositiva da segunda carta do apóstolo João, hoje nós vamos tratar e refletir acerca do que está registrado dos versículos 7 ao 13. Então, vamos comigo ao texto sagrado. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Cristo, Jesus Cristo, veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Meus amados, com base nessa leitura, nós vemos num contexto trazido final aqui por João, não só esse contexto final, mas todo o contexto da segunda carta. Nós vemos aqui João tratar, o apóstolo João, de uma transição dos verdadeiros crentes para os falsos mestres, ou seja, dos que obedecem os mandamentos para os enganadores. Esses enganadores não eram apenas hereges quanto à teologia, mas também pervertidos quanto à ética. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam falsas doutrinas. Eles também conduziam as pessoas a uma vida errada. E como bem pontua o reverendo Hernandes Dias Lopes, a verdade e a vida caminham juntos, assim como a doutrina errada e a vida errada são irmãs gêmeas. O apóstolo João destaca que não são poucos, mas muitos os enganadores que se movem mundo afora com o propósito de enganar os cristãos. Inclusive, John Stott diz, assim como os apóstolos foram enviados ao mundo para pregar a verdade, assim estes falsos mestres tinham saído para ensinar mentiras, como emissários do pai da mentira. Aliás, estes falsos profetas, esses falsos mestres, procuravam ensinar o seu erro nas igrejas que visitavam, e do ponto de vista dessas igrejas, estes falsos mestres eram como missionários cristãos, sendo que, na verdade, eram impostores enganadores. E o apóstolo João, por meio desta carta, ressalta isso com muita veemência. E para contextualizar, a heresia destes falsos mestres estava intimamente ligada ao fato de que eles não confessavam Jesus Cristo vindo em carne. Eles negavam a encarnação do nosso mestre Cristo Jesus e, consequentemente, negavam toda a sua obra redentora e a sua ressurreição. E digo mais, os gnósticos pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, e seduziam as pessoas a abraçarem uma falsa vida e nutrirem uma falsa esperança. Isso porque, meus amados, a encarnação não é apenas um evento isolado na história, é uma verdade permanente. Mas, apesar de tudo isso, os falsos mestres ainda encontram, como nos nossos dias, muita aceitação no meio do povo. E isso se dá porque estes enganadores abrem o caminho para a prática do pecado, como vemos, por exemplo, Pedro, falando na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2. A propósito, muitos se enganam que estes enganadores procedem apenas do mundo. Como vemos em 1 João 2,19, esses indivíduos também se originam da própria igreja. E eles dizem oferecer algo que nós não temos, quando na realidade eles querem tirar algo que nós já possuímos. Os falsos mestres são enganadores e não pastores. Eles não entram pela porta do aprisco. A propósito deles,
é o interesse de assaltar as ovelhas e deixá-las à mercê dos predadores. Precisamos ter cautela, pois a intenção desses indivíduos, desses falsos mestres e enganadores, é conduzir as suas ovelhas por um caminho afastado da justiça de Deus. E sobre isso eu quero ressaltar o que Cristo disse em Apocalipse 3:11 à igreja de Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Enfim, fato é que precisamos reafirmar que a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela nos basta, inclusive, tudo que Deus tem para nós está revelado e contida nos escritos sagrados. Ainda que um anjo venha do céu nos trazendo novas revelações, nós devemos com muita força rejeitá-las. Contudo, é trágico, é extremamente trágico ver a numerosa quantidade de pregadores ensinando coisas novas à igreja, dizendo que receberam de Deus uma nova unção, uma nova visão, uma nova revelação. É ainda mais lamentável que esses homens encontrem tanto espaço na igreja e sejam seguidos com tanto fervor. Além disso, e quanto aos dizeres de João, a partir do versículo 10 até o 13, quero também dizer que, embora a Bíblia retrate em diversas passagens a hospitalidade como uma prática do amor cristão, os crentes não deveriam receber esses falsos mestres em casa, nem tampouco, e eu inclusive destaco na igreja. Dar as boas-vindas a esses enganadores seria o mesmo que caminhar junto deles e ajudá-los nesse maligno propósito. Porém, sobre isso, John Stott esclarece 3 pontos importantíssimos. O primeiro deles é que João está se referindo a mestres de falsa doutrina e não simplesmente aqueles que criam nessa falsa doutrina. Segundo ponto, João está falando não só de uma visita oficial dos falsos mestres, mas também ao ato de estender-lhes umas boas-vindas oficiais. Isto inclui aqui tanto a hospitalidade particular quanto as oficiais boas-vindas à congregação reunida. E em terceiro ponto, João está se referindo a mestres da falsa doutrina sobre a encarnação, e não a todo e qualquer falso mestre. Ou seja, é a hospedagem dada ao anticristo que nos é proibida. Enfim, se não quisermos ser parceiros destes enganadores e cúmplices desta obra maléfica, maligna, é preciso que não ofereçamos nenhum incentivo aos que a realizam. Assim, concluo a exposição desta maravilhosa carta com as palavras do Wisby, que ele traz em seu comentário bíblico, no qual ele se refere o seguinte: esta pequena epístola é uma pérola da correspondência sagrada. No entanto, não se deve esquecer que a sua ênfase principal é a necessidade de permanecer alertas. O mundo está cheio de enganadores. Então, meus amados, vigiem e tentem extrair algo positivo dessa exposição. Eu tenho certeza que esses 3 vídeos edificarão a fé de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!